Obrigado mais uma vez a todos pela participação no dia de hoje. O Felipe vai ser a pessoa que vai fazer o discurso, vai falar sobre o Cloud Armor, que é uma solução da Houston que acabou de ser lançada para atender, aí, endereçar a microsegmentação e toda a visibilidade tratativa de todos os workloads de nuvem, chegando inclusive a fazer essa tratativa em containers, Kubernetes, microserviços. O Felipe é o nosso especialista aqui no Brasil, então eu me apresento como o líder técnico da Houston para todo o Brasil, e o Felipe é o nosso grande especialista na área aqui dentro da Houston, e vai, a partir de agora, mostrar para vocês um pouco do material, um pouco das informações que a gente pode compartilhar com vocês. Basicamente isso, muito obrigado, Felipe, por estar aí com a gente hoje, e eu passo a palavra para você. Obrigado, Kupfer. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa nova solução, Cloud Armor. Na verdade, ela é nova aqui no Brasil, mas ela já tem bastante tempo já na Ásia, tá? Mais uma vez, a solução já é uma solução bem madura, testada também. Isso daí é bom ressaltar. Tá? E na nossa agenda, o que a gente vai falar um pouquinho? Vai falar um pouquinho dos desafios na proteção do workload em nuvem, visão geral da solução, alguns casos de usos e no finalzinho a gente vai abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Legal? Quais são os nossos desafios? Eu acho que todos estão acostumados, as aplicações vêm evoluindo ao decorrer agora dos anos. A gente via muito antigamente, 97, 2007, aplicações monolíticas, ainda em máquinas físicas. A partir de 2005 a gente já viu essa evolução aí com as máquinas virtuais. A vinda da cloud, A cloud era uma coisa que eu me lembro muito bem que na faculdade eu escutava ainda como inovação, um desafio que muitas empresas acreditavam que não iriam utilizar, e hoje em dia já é uma grande realidade. Então, virtualização também veio para facilitar muito. Antigamente a gente tinha que ter máquinas físicas para cada aplicação, então o uso de recursos era muito escassos, então virtualização veio para facilitar essa vida e também trouxe desafios aí. E hoje em dia a gente está com microserviços, que é uma grande evolução, Então, quando a gente fala em questões de microserviços, containers, foi uma grande evolução também, no meu ponto de vista, muito bom, excelente. Simplesmente para atualizar uma aplicação, eu baixo o container e subo um outro container já atualizado, mas também isso traz novos desafios e novas, principalmente na área de segurança. Então, a gente tem a questão das vulnerabilidades dos hosts e containers. Então, eles são vulneráveis, têm vulnerabilidades. Então, da mesma maneira que sobe muito rápido, também tem uma série de vulnerabilidades e pode expor o ambiente de vocês. Conformidade também de configuração, também tem esse grande problema aí, configuração do ambiente, dos recursos, muitos simplesmente vão subindo tudo default e acabam não se preocupando com a área de segurança. O tráfego leste-oeste, que também é um dos grandes desafios aí, virtualização, container. Então, as soluções tradicionais geralmente não conseguem fazer essa proteção. Qualquer resolução de tráfego que precisa ser feita de maneira leste-oeste, ou seja, um container comunicando com outro container, uma máquina virtual comunicando com máquina virtual. Esse desafio vale para ambos. A comunicação vai dentro do próprio barramento da solução, ou lá dentro do switch virtual, na parte virtualizada, ou também do switch virtual dentro lá da parte do container. Então, a solução tradicional de rede, firewall, acaba que não tem visibilidade, não consegue fazer proteção. Então, esse é um dos grandes desafios aí também. Desafio na detecção de intrusão também, tá? Isso daí é algo também bem complicado quando a gente vai falar em detecção aí de uma intrusão, de uma invasão dentro de um container, dentro de
de um ambiente virtualizado, né? Então, ameaças como escalação de privilégio, ransomware, krypton, qualquer tipo de ameaça é bem mais complicado a gente detectar quando está falando principalmente dentro de container, né? Principalmente dentro de container e serviços, né? E também a falta de proteção isolada, né? Então, é, sobe-se muitos containers, muitas máquinas virtuais para testes, então isso daí é uma facilidade que veio com a utilização de containers, veio com a utilização de máquinas virtuais, é algo rápido, eu consigo subir de maneira muito rápida uma máquina para um teste, uma máquina para uma homologação, uma máquina, um container para eu testar algo, porém, esse também é um dos grandes desafios, né? Essa máquina que eu estou subindo para testar, para fazer qualquer tipo de teste, ela não é isolada, né? Ela está dentro da estrutura e, consequentemente, caso ela seja infectada, o atacante conseguiria atacar qualquer outra máquina, não de teste de produção, qualquer container de produção. Aí eu não preciso nem falar o que acontece. Então, esse é um dos grandes desafios aí também, né? Quando a gente fala de desafios em hosts, a gente tinha... É bem diferente quando a gente fala de desafios de hosts ou desafios em containers, né? Então, desafios de host a gente tinha lá a questão das vulnerabilidades, né? Escalação de privilégios, ataques de negação de serviço interno, ataque de aplicação ou no próprio middleware em si, né? A questão do ambiente não está em conformidade, portas abertas, a gente falava muito questão de portas abertas, aí vinha a questão do firewall, risco de servidores com autorização, senhas fracas, a questão também do tráfego leste-oeste, né? Máquinas de usuários acessando esses servidores, host a host, ou dentro da questão da VMware, lá como eu falei para vocês. E sempre a gente tem a dificuldade de detecção da intrusão também, né? Ataques de shell reversos, utilização de Krypton, acessos ilegais, força bruta, e aí vai cross-site script, SQL injection. Então, os desafios em segurança, quando a gente fala de host, são muitos ainda, mesmo nos tempos atuais. E quando a gente fala em container, também a gente tem outros desafios, né? Alguns dos desafios em host se aplicam a container, tá? Ainda nós temos alguns desafios, porém nós temos também alguns desafios novos aí que veio com a utilização de container, né? Então, o container utiliza imagens, né? Então, essas imagens, elas não são atualizadas constantemente, né? É difícil você realmente ter um ambiente que você vê as imagens 100% atualizadas, né? Putz, a gente vê aí que toda semana são descobertas novas vulnerabilidades, muitas vezes as imagens são criadas, eu já vi casos criados e não atualizadas há 1 ano, 6 meses, 8 meses. Eu já vi casos aí que criaram a imagem e deixaram de ad eterno, nunca pensaram em atualização, né? Vulnerabilidade nas configurações das imagens, tá? Hoje em dia, eu vejo muito que os programadores, principalmente, o pessoal que configura, acaba deixando muito default as configurações, isso daí também causa vulnerabilidades, e softwares maliciosos também nas imagens, né? Uma vez que eu conseguir colocar algo malicioso na imagem, todos os meus containers que subirem utilizando essa imagem, elas vão estar vulneráveis, né? Então, esse é um dos grandes problemas, né? Não só quando eu tinha lá um host, eu tinha um software malicioso em um servidor, quando eu tenho isso daí numa imagem, consequentemente, todos os meus containers que subir estarão com essa vulnerabilidade também, né? A questão da infraestrutura, nós também temos desafios, né? Então, vulnerabilidade no próprio host, também, onde está lá o container, onde está o orquestrador, problemas de conformidade na configuração, né? Então, isso daí também é um problema, né? Então, o host onde eu estou com a minha estrutura, com o meu Docker, com a minha estrutura de container em si, ela é vulnerável também, eu tenho problemas de conformidade,
né, problemas de conformidade na aplicação em si, no mecanismo de configuração também do Docker. Isso daí é um dos grandes desafios também quando a gente fala em segurança em container. Né? Segurança em runtime, quando a gente vai falar já em modos rodando o container subindo e rodando, né? Então, putz, a gente tem a questão de fuga de containers na fase de montagem, né, por questões de vulnerabilidade, vazamento de dados também, por leitura de dados sensíveis. O vazamento de dados pode ocorrer no container, o container tem acesso aos dados, ele pode causar um vazamento de dados, né? Cryptomine por trojans, URLs específicas. Então, meu container ele tem vulnerabilidades, ele sobe no sistema operacional, ele tem aplicação, então ele também é um ponto aí de ameaça para trojans e cryptons e outras ameaças mais. E questão de rede também é um dos grandes pontos também. Geralmente não tem políticas aplicadas para o cluster dentro lá do container. Né? Então, quando a gente fala em redes, questões de rede, a gente está falando muito do ambiente ainda físico, segmentação, até mesmo virtualizado, a gente tem soluções, mas quando a gente fala em container, cada containerzinho subindo, a gente tem também esse desafio na questão de políticas de segurança lá para cada nó, né? E ataques e infecções também do tráfego leste-oeste, como os sniffers, Trojan, como eu falei para vocês, né? Uma vez um container infectado, outros containers podem ser infectados sem que a solução de proteção tradicional consiga enxergar e ver essas ameaças. Né? E a superfície de ataque, ela, quando a gente fala numa estrutura de container, ela é muito maior do que numa estrutura de um servidor físico, de um host. Né? Então, a superfície de ataque pode ocorrer em diversos pontos e diversas etapas. Né? Então, desde o sistema de desenvolvimento do código, né? Então, ali já é uma das grandes problemáticas do repositório. Então, eu posso ter problemas no repositório, ataques, dependência de terceiros desenvolvendo. Né? Então, quando a gente fala muito de container, a gente acaba não controlando muito isso, a questão do desenvolvimento. O código já pode vir com vulnerabilidades, né? Consequentemente, o repositório ali, dependência de terceiros, integração com terceiros, isso é um grande problema, né? E pode vir a causar brechas e, consequentemente, ataques. Né? O repositório de imagens, a plataforma de orquestração, também são pontos que a gente tem que pensar em proteção aí ao longo do ciclo de vida aí dos containers. Aí, quando a gente também vai falar agora já o container indo para a parte de produção, né, para a parte de runtime, a gente tem que pensar no isolamento dos hosts, isolamento dos containers, a interação é rápida, né, microserviços, conexões com o banco de dados, ataques na camada de aplicação. A gente tem diversos desafios aí quando a gente vai falar na camada de runtime, a camada do container rodando em si. Então, a gente tem, quando a gente fala em containers, a solução de containers, a superfície de ataque é muito maior quando a gente compara ele com máquinas físicas, né, com hosts físicos. Né? E requisitos de segurança em containers também muda, né? Quando a gente fala em segurança de containers, requisitos para fazer a segurança de container, ela muda. Né? A gente faz uma separação muito em requisitos estáticos, né? Quando a gente vai pensar na parte de análise do código, empacotamento da imagem, escaneamento, a parte do escaneamento do repositório, saber se a imagem está confiável, se a imagem tem uma vulnerabilidade ou não, o controle do acesso, né? Então, a gente tem uma parte dos requisitos da segurança que a gente fala que é estático, né? Porque não está rodando, não está tá lá parado, está em repouso, né? Ou então ainda não está em produção. Então, putz, a parte do desenvolvimento, eu tenho que analisar o código para saber se aquele código tem vulnerabilidade, eu tenho que olhar a imagem, escanear, olhar o pacotamento. Quando ela vai para o repositório, eu também tenho que fazer essa mesma análise.
né, justamente para evitar que, quando ela vai para a parte de runtime, para a parte que está rodando, aí sim a gente tem que fazer uma análise mais dinâmica, né, em tempo real, já evite várias vulnerabilidades, várias brechas. Né? E quando a gente vai falar na parte de runtime, rodando, né, a solução rodando em si, a gente tem que ter uma segurança dinâmica. Né? Então, a segurança do host, do kernel, verificações das configurações, né, segurança dos processos do Docker Daemon, controle de acesso, gerência da segurança, criptografia, baseline de conformidade, segurança do sistema, segurança da rede, né, isolamento das aplicações, lá, isolamento em layer 7, detecções de ameaças, temos que olhar questão também de escala de privilégio, isolamento do container, né, putz, não adianta nada, se um container for infectado, todos os meus outros containers também estarem vulneráveis, escaneamento de vulnerabilidades em runtime e monitoramento dos processos. Né? Então, quando a gente fala dos requisitos de segurança em containers, a gente já fala em diversas camadas, né, e seguranças estáticas e dinâmicas. O Cloud Armor, ele é uma solução abrangente, tá? Que ela vem cobrir todos esses cenários de workloads de nuvens. Né? Então, ele vem olhar essa parte de segurança dos servidores bare metals, ele vem olhar essas questões das máquinas virtuais, ele vem para ajudar vocês com a proteção também de hosts de nuvens, containers e serverless. Então, o Cloud Armor é uma solução bem abrangente, tá? Pensado em todos esses desafios que nós discutimos. Né? Então, segurança da nuvem privada, né? Se eu tiver isso daí, com máquinas virtuais, trabalhando com containers mesmos dentro do meu data center, segurança em nuvens públicas também, né? Então, diferente de algumas outras soluções, até mesmo virtualização dentro da nuvem pública, que geralmente os provedores eles fecham as APIs de controle de integrações de segurança. No caso do container, a gente consegue fazer essa proteção em nuvem pública também, em ambiente híbrido também, né? Parte privado e parte público, né? E também a questão de multinuvens, né? Então, o Cloud Armor ele é bem abrangente. Quando a gente fala na visão geral da solução, né, a infraestrutura do Cloud Armor, ele pode funcionar com a gente, né, quando a gente vai falar em ambiente de hosts, né, nuvens públicas, privadas, bare metals ou máquinas virtuais, tá? Ou ele tem também o Pod Security Service, que vai integrar lá direto a parte do ambiente de container, né, direto à parte de containers, justamente para eu conseguir controlar lá dentro do Docker, a parte do meu serverless, dentro de cada nó, cada node, eu consigo ter essa integração para enxergar node por node, nó por nó, pod por pod. Né? Então, quando a gente vai falar do Cloud Armor, ele vai ter o centro de controle principal dele, né, onde a gente controla e enxerga e faz a integração em comandos para ambos os ambientes. Ele tem um módulo de segurança que vai fazer a integração com os pods e vai controlar cada workload. E nós temos a parte também de um módulo de segurança dos agentes, onde ele vai controlar cada um dos agentes. Né? Então, a infraestrutura do Cloud Armor ela vai ter basicamente 3 componentes chaves. Né? O Houston Security Service Módulo, onde ele vai fazer a proteção dos containers, né? Integração lá direto com os Pod Security Servers e Worknodes, vai dentro lá do Kubernetes, dentro do sistema de virtualização lá do Docker. Ele vai ter a parte de controle central, onde tem a console e a gente faz todas as análises, e ele tem a parte do Houston Security Service Agent, onde ele vai estar controlando todos os agentes.
Em visão geral, o Cloud Armor, na proteção de workload, ele dá uma visibilidade abrangente, tá? Via painel de tela cheia, né? Então, a gente vai ver, nos próximos slides, eu tenho algumas telinhas dele, ele dá uma visibilidade bem abrangente, tá? Ele faz o escaneamento de vulnerabilidades e conformidades. Ele faz a questão do firewall estendido, tá? Microsegmentação dentro do container, eu consigo segmentar o que é containers de aplicação, de homologação, de produção, por serviços, consigo fazer o segmento por cada tipo de aplicação, banco de dados, front-end, back-end, e eu consigo também fazer uma prevenção inteligente contra intrusões, né? Tanto detecção quanto a proteção contra a invasão, né? Visibilidade abrangente, né? Container Security Monitor, a tela de monitoramento de segurança dos containers, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas eu tenho um dash exclusivamente para monitorar os containers, eu tenho um Host Security Monitoring também, eu tenho uma mesma visão para a parte dos meus hosts, né? Isso daí eu tenho em real time, tá? Então eu consigo estar atualizando e tendo essa visão em real time de todos os meus assets, imagens, aplicativos, serviços, os clusters, os sistemas operacional, as redes, os processos nos hosts. A gente tem uma visão em segundos, né? Um pseudo real time também, com Dash com essas informações aí, todas sobre o gerenciamento dos containers. Aí quando a gente vai falar também dos hosts, a gente tem algo bem similar também. O Dash também possui uma visão bem granular aí de todos os status, vulnerabilidades, informações de tráfego, eventos de segurança em detalhes, tudo que a gente clicar ali, a gente tem as informações detalhadas, as estatísticas de malware, das ameaças. A gente tem uma visão aí bem abrangente para ambos os cenários, uma visão bem abrangente e muito bacana quando a gente está pensando no quesito de visibilidade, segurança e proteção. Nós temos um scan de vulnerabilidade em compliance, tá? Então, a solução ela vai fazer um escaneamento lá dentro das minhas imagens do container, né? Quando a gente vai falar naquela parte de proteção estática, principalmente, né? Então, eu tenho que olhar minhas imagens, né? Eu tenho que tentar evitar com que eu coloque um container no ar, né? Eu subo um container, eu rode ele com vulnerabilidades, né? Se a gente puder evitar, analisando as imagens, a gente já evita aí diversas brechas, diversos pontos de vulnerabilidades, né? Então, a solução ela já tem essa parte de scan de vulnerabilidades lá dentro das imagens do container, né? Isso daí já evita aí que suba com vulnerabilidades. Tem um scan de vulnerabilidades nos hosts também, então, seguindo essa mesma linha, a gente já pensando em todo o ciclo de vida lá, de desenvolvimento, de aplicação de processos, a gente faz um scan de vulnerabilidades, inclusive incluindo o kernel e o sistema operacional, né, o escaneamento do kernel, sistema operacional aí, e para mitigar possíveis ataques, possíveis ameaças, né, e também tem a parte de compliance e segurança aí, dentro do Docker, dos containers, dos links, das imagens. A gente faz toda essa parte de checagem de compliance e segurança com diversos parâmetros, tá? E a gente analisa os hosts, os containers, as aplicações aí que estão, todas as configurações de runtime das aplicações, as imagens do Docker, identificação de usuários, riscos, credenciais aí, e a gente faz, consequentemente, a mitigação e recomendação com essa parte de riscos e compliances. Então, é muito bacana isso daí. E a extensão do Firewall, aí sim,
dentro do ambiente de containers, né, que eu acho que é muito importante isso daí. Né, como eu falei para você, esse também é um dos grandes desafios. Se um container foi infectado numa topologia tradicional, qualquer outro container o atacante conseguiria acessar qualquer outro container sem que passe pela estrutura de firewall tradicional. A resolução, quando a gente fala ou de máquinas virtuais ou de containers, a resolução da rede acontece dentro do próprio virtualizador, tá? Dentro da própria estrutura no switch virtual. Então, sempre que eu tiver tanto ambientes virtuais ou containers, o meu tráfego, a resolução acontece lá dentro. Então, se uma máquina foi infectada, qualquer outra poderia ser infectada sem que o firewall tenha a mínima visão disso daí. Então, a tecnologia ela vem também para estender essa parte de firewall, tá? Então, tanto bare metal, virtual machine ou nos containers, tá? Quando a gente fala em questão também a estratégia de Zero Trust, a gente também tem a capacidade de fazer microsegmentação, né? Então, dividir os serviços, o que é de produção só se comunica com produção, o que é de teste, homologação, só se comunica com teste de homologação. Podemos fazer a divisão aí por tipos de aplicações, então, banco de dados, front-end, aplicação A, aplicação B, aplicação C, a gente conseguiria segmentar, né? E a gente consegue ter todas aquelas availabilidades também que a gente não teria com Fire, que a gente teria com Fire. Então, toda a questão de visibilidade de tráfego, não só norte e sul, entrada e saída, mas leste e oeste também. Então, um container comunicando com outro container, a gente consegue ter essa visibilidade completa, né? Então, tanto uma visibilidade norte-sul, quando a gente está falando de VMs e containers, quanto uma visibilidade leste-oeste, um container se comunicando com o outro, né? Então, e consequentemente, quais são os valores que a gente ganha com isso daí? A gente ganha esse controle de vírus, ameaças, riscos, temos a questão de acessos, né? Então, conseguimos controlar os acessos, a questão de detecções de comportamentos anormais, proteções, aí a gente fala daquelas proteções tradicionais contra command control, botnets, mining e outros tipos de ameaças, né? E, consequentemente, também a gente ganha a parte de rastreabilidade, auditoria, né? Quando a gente vai falar em questão de auditoria, controle, rastreabilidade, a gente ganha isso daí também dentro do ambiente de container ou virtualizado, né? A gente tem uma visão completa desse ambiente. E temos a parte de detecção e prevenção de ameaças inteligentes, né? Então, quando a gente fala lá na parte principalmente de real time, né? Quando o container lá já está rodando, então o Cloud Arm ele vem aí para monitorar essa parte de todos os processos, todas as chamadas de sistemas, todos os sistemas de arquivos, todos os serviços de redes, todos os workloads de nuvens, como os containers, as VMs, os servidores bare metal, né? A solução ela consegue monitorar a atividade de tudo, né? Basicamente tudo. Então, o Cloud Arm, consequentemente, ele consegue detectar as ameaças, tá, avançadas e prevenir, consequentemente, os riscos aí quando a gente está falando em runtime, a gente está falando do container rodando, né? Então, isso daí de maneira inteligente, né? Então, a gente tem essa parte de monitoramento de comportamentos aí, anomalias, comportamentos anômalos, pacotes mal formados, essa parte da prevenção contra subida de novos processos dentro das máquinas, né? Consequentemente, a gente evita instalação de trojans, como botnets e outras coisas maliciosas, né? Ou até mesmo um malware tentando subir algum processo. Então, a gente consegue fazer todo esse monitoramento dos processos que estão subindo, né? A prevenção contra chamadas de sistemas não autorizados, né? Também aí, consequentemente, a gente para mining, escalação de privilégios e outros tipos de ameaça.
né, e que também conseguimos limitar a parte de privilégios de escritas de conteúdos no file system, né? Então, prevenção contra execução, consequentemente de malwares, ransomwares e outros tipos de ameaças mais aí que tenta fazer a operação de escrita dentro do file system, né? O container muitas vezes ele simplesmente não precisa fazer escrita, ele só precisa fazer leitura, né? E algumas funcionalidades em destaque, né? O assistente de inteligência de políticas, a gente já vê esse assistente aí em outras soluções da Houston, né? Vocês viram que algumas outras soluções já trata desse assistente de políticas, né? Então, o assistente de políticas ele vem para tratar principalmente ambientes complexos, né? Em nuvens, né? Onde a gente tem vários e vários processos aí, vários e vários fluxos de redes. Então, esse assistente ele vem para analisar o que está acontecendo, né? Analisar o que está passando e, consequentemente, dar exemplos de políticas, ele dá sugestões de políticas a ser criados, né, com a melhor maneira de eu fazer a filtragem, fazer o controle daquele tráfego que está passando ali dentro do meu container, né? Então, ele passa a enxergar o que está acontecendo, quais serviços, quais portas, como está o fluxo de comunicação, e ele me dá umas sugestões de criações de regras aí para ajudar eu a fazer essa gestão e configurações das políticas, né? Eu tenho a parte de perspectiva de postura de segurança também, né? Então, eu tenho uma visão de perspectiva e postura profunda aí de questão de vulnerabilidades, comunicações, os fluxos de rede, as comunicações entre as minhas aplicações, os meus serviços, né? Então, eu tenho uma visão de aplicações vulneráveis, questões de tráficos anormais, comportamentos arriscados, né? Então, putz, eu estou vendo, de repente, um banco de dados comunicando com outro que nunca aconteceu, então tem essa parte de comportamentos, comunicações que tráfego anormal, né, comunicações que não deveriam acontecer, né, e outras informações mais também aí que são mostradas para os usuários, para eles tomarem ações, atuar sobre essas vulnerabilidades, sobre essas ameaças, né? E eu tenho também a parte de aprendizado de modelos de comportamento, né? O Cloud Armor, ele constrói o modelo, tá? É bem similar ao SBDS, né? Bem similar ao SBDS, ele constrói um modelo de baseline de comportamento anormal, né? Então, assim como o SBDS, ele faz essa modelagem aí, ele constrói esse baseline em cima das máquinas da minha rede, né? Ele tem uma visibilidade, ele recebe lá o tráfego espelhado e tem essa visibilidade, constrói esse modelo em cima da minha rede. O Cloud Armor, eles constroem esse mesmo modelo de comportamento dentro do meu container, dentro da minha estrutura do container. Ele passa a entender como que funcionam os meus containers, como que funcionam as comunicações, então, quais máquinas se comunicam com quais máquinas, qual o comportamento na questão de acesso aos arquivos, os processos, chamadas de sistemas, as redes, os hosts, e ele passa a criar os baselines de comunicações, ele passa a entender e criar um sistema de rede neural, tá, de entendendo como que funciona, e sempre que tem esse desvio do comportamento também, tá, então, sempre que acontece alguma coisa que não deveria, né, fugiu dessa parte aí do aprendizado, fugiu do que ele aprendeu, né, então, um banco de dados comunicando com uma outra máquina que nunca foi utilizada anteriormente, ou então um container se comunicando com algum outro container, com algum outro serviço que nunca foi utilizado, tentando fazer chamadas de sistemas que nunca foram feitas anteriormente, ele passa a gerar alertas aí desse comportamento e, consequentemente, a gente tem capacidade aí de detectar intrusões aí, ataques direcionados e, sem dúvida nenhuma, com uma melhor eficiência do que quando a gente trabalha com patterns de vacinas
coisas tradicionais, né? Eu acho que essa parte de modelagem de comportamento, aprendizado do comportamento, rede neural, desvio de comportamento, hoje em dia, quando a gente fala em ataques direcionados, é uma das melhores maneiras, uma das maneiras mais eficientes da gente conseguir detectar aí um ataque direcionado. E o Cloud Armor, ele constrói esse modelo para os containers, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, tá? Eu já trabalhei com outras soluções de proteções aí de containers, eu não vou citar nomes dos concorrentes, mas nenhum até então que eu me deparei hoje no mercado trabalha com essa questão do modelo de comportamento, né? Aprendizado, baseline, modelo de comportamento. Eu acho que é muito legal, esse é um dos grandes diferenciais ao meu ver. Né? Vamos falar agora um pouquinho de alguns casos de usos, né? Então, casos de usos no segmento financeiro, né? Então, quais eram os pontos de preocupações, né? O tráfego lá no cluster, da camada lá de containers, do Kubernetes, né? A questão do tráfego norte-sul, do Faro, então, esse daí era um grande desafio, né? Então, o que está acontecendo? O que está passando sobre a minha comunicação, não só norte-sul, mas leste-oeste, né? Então, a detecção aí de mudanças nos pods, nos IPs dos pods, também era uma das grandes preocupações aí, devido ao atraso de rede explícito durante os processos, mudanças frequentes de políticas, também na parte da questão de gerência de firewall, workload diversos aí, containers, VMs, servidores bare metals. Então, o cliente tinha um ambiente aí bem híbrido, com diversas soluções, workloads, containers. Ele tinha preocupação dessa visibilidade, questão de acessos e políticas aí, não só norte e sul, mas leste e oeste. Né? Então, nesse caso aqui, o Cloud Armor, ele conseguiu endereçar todas as preocupações, né? Então ele conseguiu dar essa visibilidade, a proteção unificada para tudo, né? Então, containers, VMers, bare metals, os servidores físicos, a gente conseguiu endereçar e dar essa proteção numa única console, né? Numa única solução, o que é melhor ainda, né? Porque não adianta, a gente tinha muito essa dor, não adianta eu ter uma console para cada tipo de proteção. Então, eu tenho uma console para fazer a proteção dos servidores físicos, eu tenho uma outra console para fazer a proteção dos VMs, eu tenho uma outra console para ter uma proteção para os meus containers, né? Então, esse foi o primeiro endereçamento, né? Então, toda a proteção em um ponto único, né? Numa console única, numa visão única, né? E também a visibilidade tratativa aí de todo o tráfego leste-oeste, microsegmentação, né? Então, redução também do tráfego desnecessário passando por Fire, né? Então, muitas coisas ele acabava forçando uma rota para ir para fora da estrutura de container e voltar para o Fire conseguir inspecionar. E ele também conseguiu fazer essa proteção aí com o Cloud Armor e conseguiu, consequentemente, ter uma eficiência muito melhor quando vai falar na questão do tráfego. Fora a questão também da segurança na automatização dos containers, análise das imagens e muito mais. E também temos um caso aí, um segundo caso. Depois a gente pode passar as documentações com alguns casos, tá? Claro que ainda no Brasil, nós não estamos com nenhum caso ainda no Brasil, tá? Já estamos trabalhando algumas propostas, algumas coisas aqui no Brasil, mas ainda não temos alguns casos, mas temos alguns casos fora do Brasil que a gente pode compartilhar com vocês, caso precise. Então, também temos um caso aí na indústria de energia também, né, que os containers acessavam com a internet com a SNAT, né, então os faros externos acabavam que perdiam essa visibilidade de endereço de origem, né, então eles não tinham, o firewall, simplesmente quando o container acessava a internet lá, utilizando o SNAT, o firewall não tinha essa visibilidade da questão do endereço de origem, né? Os firewalls externos, eles não têm a visibilidade também do tráfego leste-oeste,
tá? Então não podia exercer nenhuma política aí em cima desses containers, comunicação de container com container, o que era essencial para o cliente, né, fazer essa separação, segmentar, né, putz, container da aplicação A não se comunica com o container que roda a aplicação B, não se comunica com o container que roda um ambiente de teste, homologação, então esse controle também era algo essencial, e a segurança na parte de runtime também, quando o container está rodando, para detectar comportamentos anormais, aí, aplicações que são difíceis a gente ter essa visibilidade no cluster, né? Algo muito difícil ter uma visibilidade com as tecnologias tradicionais no cluster. Então, o Cloud Armor também endereçou todos esses desafios aí, deu a questão de visibilidade na questão do fluxo norte-sul e leste-oeste, né, comportamento de aplicações dos containers, fez a microsegmentação, então separou containers com aplicação A, containers com aplicação B, containers com aplicação C, containers de homologação, containers de teste. Então, o Cloud Armor também fez essa parte de microsegmentação aí dentro dos containers e a parte de detecção e prevenção de ameaças para auditoria, né? Então, com isso aí, nesse caso aí, conseguiu ajudar bastante os usuários a ter uma visão ampla, né? Uma compreensão do que está acontecendo dentro do cluster, dentro dos meus containers, né? E conseguiu aplicar aí uma política de Zero Trust aí dentro do ambiente. Legal? Agora, dúvidas, perguntas? Bom, vamos lá, o pessoal está um pouco tímido aqui, mas eu cheguei a coletar algumas perguntas pelo Q&A aqui. Então, obrigado, Felipe, aí pela apresentação até agora. Acho que ficou bem posicionado aí as principais vantagens do Cloud Armor. E é nesse sentido que tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco aqui. A Houston tem o Cloud Hive também, né? A gente está falando de uma grande área de soluções que o mercado chama de CWPP, Cloud Workload Protection Platform. Então, é interessante até olhar o posicionamento do Gartner, e é um conhecimento de mercado aí, essas soluções que a gente chama de proteção de Cloud Workload, né? E como é que, então, fica essa história da Houston agora ter o Cloud Armor e já há alguns anos, pelo menos no mercado global, tinha o Cloud Hive. Você poderia falar um pouco para a gente, basicamente, sem entrar muito em detalhe, como é que posiciona, como é que entende o Cloud Hive versus o Cloud Armor, ambos da Houston? Bem, legal. Tá? O Cloud Hive, ele tem um posicionamento para proteção em máquinas virtuais, né? Então, a gente vai fazer a integração lá com virtualizador, lá com SX, vamos fazer endereçar todos esses desafios que a gente viu aí, de máquinas virtuais, né? Então, o Cloud Hive ainda continua, está interessando todos esses desafios quando a gente fala em questão de segurança em virtualização, máquina virtual comunicando com máquina virtual, microsegmentação dentro de ambiente virtualizado, tá? E o Cloud Armor, ele vem para endereçar principalmente clientes que já estão com uma estrutura falando em containers, né? Então, o Cloud Armor, ele faz a proteção aí também, como a gente viu, em máquinas virtuais, em hosts, tá? Mas principalmente para endereçar a questão de containers, né? Então, até mesmo por uma estratégia de segurança, putz, não vale a pena o cliente do que muitas vezes segurança para as máquinas físicas, em hosts, uma segurança diferente para as máquinas virtuais, uma segurança diferente para as máquinas, para os containers, né? Então, o Cloud Armor, principalmente para endereçar essa questão. Felipe, desculpa te interromper, o teu áudio deu até agora estava perfeito, pelo menos do meu lado aqui, deu uma sumida agora, não sei se você modificou alguma coisa no seu áudio. Tá melhor agora? Agora está melhor, desculpa, pode continuar, desculpa. Não, perfeito. Né? Então, putz, não faz sentido, né? Até pontos de controles, visibilidade,
os clientes têm uma solução para segurança de host, segurança de máquinas virtualizadas, segurança de container, né? Então, o Cloud Armor vem aí para endereçar e dar uma visibilidade e proteção um ponto único, né? Então, eu conseguiria ter uma proteção nos containers, né? Coisa que o Cloud Hive hoje não endereça, né? Proteção para as máquinas virtuais também, o mesmo nível de proteção aí para as máquinas virtuais e para os hosts físicos também, através de agente, isso tudo através de um ponto único, né? Então, dependendo do posicionamento e de como o cliente está, o endereçamento vai ser ou para o Cloud Hive ou para o Cloud Armor, aí, dependendo caso a caso. Dependendo caso a caso. Maravilha. Obrigado, Felipe, pela resposta aí completa. Estou vendo aqui também alguns comentários, mais assim, expandindo um pouco essa discussão, né? Então, a gente está falando de microsegmentação, está falando de visibilidade e controle, indo aí um pouco além. Então, a gente teve a historinha lá no começo da apresentação, né? No começo era basicamente os servidores físicos, bare metal, que a gente chamou, depois passou para máquinas virtuais, chegou em containers, e eventualmente a gente está falando também de serverless, né? De serviços que a gente consome, a gente que eu falo, as empresas, as pessoas, consomem sem mesmo se preocupar com a infra, né, o IaaS, né? A gente já vai direto para o PaaS, ou até mesmo direto para o software em si, as a service. E aí, isso conecta, pelo que eu estou entendendo aqui da conversa que eu estou vendo aqui, com a gestão, vamos falar assim, a gestão de software, gestão de aplicações. E aí o mundo começa a criar nomes, né? A gente está falando aqui basicamente do que a gente chama de SecDevOps, então desenvolvimento com segurança e operações, né? Como é que a gente expande isso aí? O meu ponto aqui é, qual é a figura completa de uma plataforma de segurança, de proteção, para todos esses workloads que a gente está vivendo hoje, né, essa evolução toda, desde os bare metals até os microserviços e containers, né, Kubernetes, Docker, etc. Como é que a gente faz essa figura completa? Então, já que a gente tem uns 5 minutinhos ainda para o término da hora, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre outras soluções que completam essa figura, que vai levar, inclusive, à discussão das redes híbridas, né, dos data centers privados, clouds privadas e clouds públicas, né, como a AWS, Azure, Google, Huawei Cloud, quer dizer, toda essa gama de soluções, de serviços de CSPs, né, Cloud Service Providers. Então, eu falei bastante aqui, mas eu acho que a gente podia comentar, por exemplo, nós temos o WAF, nós temos o ADC, temos o próprio Firewall na nuvem. Fala um pouco para a gente o que você acha desse conceito, desse contexto como um todo. Qual a arquitetura completa de segurança, soluções de segurança que a gente pode colocar no mercado para endereçar essa loucura, essa complexidade que nós vivemos hoje, partindo aí da ideia do SecDevOps. Acho que é isso, Felipe. Desculpa a extensão aqui da pergunta. Não, legal, não. Quando a gente fala em SecDevOps, né, então a gente fala na segurança, até mesmo já pensando em desenvolvimento, né, a indústria fala muito em shift left, né, trazer a segurança mais para a esquerda, né, então a gente tem que pensar, desde de quando eu estou desenvolvendo lá o código, a proteção, eu tenho que pensar na proteção, né, então a gente vem aí com análise dos códigos, análise dos repositórios aí já com Cloud Armor, endereçando isso daí, né, então desde a fase que o cara está colocando lá os códigos dentro do repositório, criando as imagens, o Cloud Armor já vem endereçando essa questão das análises de vulnerabilidade, análise dos códigos, né? Aí a gente agora pode falar em várias outras camadas, né? Então, a partir do momento que o código entra em produção, né? Então a gente já pode falar, depende muito da estrutura, tá? Então esse conceito de SecDevOps pode se aplicar não só quando a gente vai falar em containers, né? Mas
qualquer tipo de software, tá? Monolítico ainda, trabalhando em cima de servidores, máquinas virtuais, né? Esse conceito é muito mais abrangente, não só containers, né? Então, quando a gente vai falar nesse tipo de proteção, então, desde a análise do repositório dos códigos, aí a gente pode falar em seguranças em camadas, né? Então, entrada e saída dos meus dados, aí já poderia já pensar a camada inicial com o firewall, tá? Isso tanto em ambiente de cloud ou ambiente privados ou ambientes públicos, né? Então, poderiam pensar nessa proteção, nessa primeira camada para o meu data center ou para a minha nuvem, né? Eu acho que é de extrema importância, né? Então, principalmente em nuvem, o pessoal tem muito essa visão que a nuvem já é segura. Não, a nuvem ela tem as camadas de proteções para proteger a própria nuvem, né? Para a nuvem em si não cair, né? Para a AWS não cair, para Azure não cair, para o sistema, para a cloud em si não cair, né? Mas quando a gente fala na questão da proteção dos seus dados, dos seus acessos, das suas aplicações, isso fica por conta das próprias empresas colocar seus softwares e fazer a proteção em si dos seus dados, né? Então, é o famoso modelo de responsabilidade compartilhada de segurança que está presente basicamente todas as grandes, pelo menos, provedoras de serviço de cloud, não é isso? Isso, perfeito. É essa a visão, né? Então, esse modelo de segurança compartilhada. A segurança é compartilhada, né? A cloud vai proteger a cloud e vocês têm que proteger as aplicações, os seus softwares, as suas informações, né? Então, putz, a gente consegue ajudar desde a primeira camada de acesso, né? O firewall, né? Fazendo esse primeiro controle de acessos, ameaças, malwares, né? Mas, porém, a ameaça pode vir de dentro também. Temos a parte do AF, que vai fazer muito esse controle avançado em cima da aplicação, então, estando mais próximo, entendendo qual é o comportamento da aplicação, quais são os campos, entendendo o comportamento, escritas, diferenciais de aplicação, APIs, né? isso aí. Então, o AF ele já vem fazendo dando uma visão e dando uma proteção muito mais próxima à camada de aplicação, né? Questões de LGPD, o nosso AF, do AF da Houston, consegue fazer o mascaramento de dados sensíveis aí também, que hoje em dia está sendo muito cobrado aí pelos órgãos reguladores, essa questão do mascaramento de dados sensíveis. Aí quando a gente pensa numa segunda camada, já temos a questão do movimentação lateral, então leste-oeste, máquina comunicando com máquina, máquinas se comunicando com servidores de aplicação, servidores se comunicando com servidores, então a gente já consegue ter essa visibilidade aí também. Se a gente for falar ambiente virtualizado, essa comunicação com o Cloud Hive, se a gente for ver a questão de ambiente containers aí junto com o Cloud Armor, questão de comportamento, ter uma visão geral de máquinas, usuários, desktops, dispositivos IoTs, né, que hoje em dia também está conectado dentro do ambiente, aí, impressoras, equipamentos industriais, equipamentos médicos, hospitalares. Então já temos o SBDS aí dando uma visão completa de tudo que se passa dentro do ambiente. Temos a questão de acessibilidade também, então não só disponibilizar uma aplicação, mas a acessibilidade dessa aplicação é um dos pilares muito importantes. Então temos aí o nosso ADC fazendo tanto a parte de balanceamento de carga quanto a aceleração de aplicação, né? Então não somente eu ter a aplicação, mas a acessibilidade, o acesso a essa aplicação é de extrema importância aí. Então o balanceador de cargas também vai tá fazendo essa questão de acessibilidade, aceleração da aplicação, o ADC balanceamento. também suporta Kubernetes, só para lembrar. Acho que é legal. Perfeito, a ADC suporta o Kubernetes, né? Proteção em cima de ambiente virtualizado com o Cloud Hive e proteção em cima de containers com o Cloud Armor também, proteção, visibilidade, microsegmentação, aí muito importante, e o grande orquestrador que vai dar visibilidade de tudo isso que a gente falou, o XDR, ele vai estar estendendo, né, como o próprio nome fala, Extended Detection Response, né, ele vai estar
dando uma visibilidade estendida de todas essas soluções, né, de todos esses ambientes. Então, multi-clouds, ambientes físicos, virtuais, o XDR ele consegue dar uma visibilidade estendida aí, uma visibilidade única de todos os eventos, todas as ameaças, tudo que se passa por todos esses ambientes, né, por todos esses desafios. Então, acho que conseguimos abranger bastante aí camadas de rede quando a gente fala em questão de segurança. Maravilha, Felipe. Então, muito, muito bom. A gente passou já um pouquinho do tempo aqui, já é 11h03, horário de Brasília. Então, a gente acabou no final aqui, pelas provocações que a gente recebeu aqui, expandindo um pouco também a ideia do portfólio, fazendo o fim a fim do on-premise para a nuvem, de qualquer workload que a gente esteja falando aqui. Então, é interessante, toda essa discussão. Pena que nós não temos todo o tempo do mundo para ficar aqui conversando. É um prazer ter vocês aqui participando. Agradeço mais uma vez.